Olá, boa noite! Seja muito bem-vindo aqui na página do Conectando Caminhos. E hoje a gente vai abordar um tema que é como definir, né, o que é importante do que é prioridade, do que é urgente, né? Então, eu acho que é super importante a gente poder entender assim o que é urgente e o que é importante. Vamos lá, alguém está me ouvindo? Me dê um feedback se está me ouvindo, se não está. Me dá aí um oi. Olá, olá, boa noite. Seja muito bem-vindo aqui na página. Muito legal. Olá, Júlia, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Hoje, então, a gente vai falar sobre esse tema, tá? Então, quando que é uma coisa importante e outra que é urgente, né? Qual a gente deve fazer primeiro? O que a gente deve definir? A maioria das coisas são urgentes, não são importantes. E a maioria das coisas que são importantes, às vezes, não são urgentes, né? Olha só que dilema que a gente vive, principalmente para quem é estudante, principalmente para quem aí está nesse momento de provas, nesse momento tão conturbado. Às vezes a gente não sabe definir muito bem o que a gente faz primeiro, né? Quais são as nossas principais metas, o que a gente deve fazer em primeiro lugar. Pois então, todo o nosso tempo, né, ele é distribuído entre atividades importantes, urgentes e prioritárias. Acontece que muitas vezes não temos disciplina e organização e acabamos transformando nossas atividades importantes em urgentes, né? Então a gente acaba às vezes colocando e fazendo uma bola de neve diante das coisas que a gente tem para fazer, porque a gente não consegue estabelecer aquilo que é urgente, aquilo que é prioritário, né? Então acho que é super importante a gente estabelecer primeiro o que a gente deve fazer primeiro, né? Você já se deu conta disso na sua rotina? Você consegue perceber o que se você vem estabelecendo aquilo que é urgente, daquilo que é prioritário, né? Então, uma das principais coisas que a gente gosta, assim, que eu gosto de trazer, né, e que muitos que trabalham também nessa área, ou que pessoas que trabalham nessa questão de organização de tempo, colocam que a gente tem que fazer listas, né, utilização de listas para definir aquilo que é urgente, aquilo que é importante, né? Porque muitas vezes aquilo que é urgente não é importante, né? E aquilo que é importante às vezes não é urgente, mas como você não coloca, né? Não faz um planejamento, aquilo acaba se tornando urgente, né? E às vezes a gente não consegue definir muito bem os papéis de cada atividade. Pois então, e esse é o grande problema, né, das pessoas que são os procrastinadores, são as pessoas que acabam deixando tudo para a última hora, são as pessoas que não conseguem estabelecer, né, um prazo, não conseguem, né, cumprir os prazos, então as pessoas começam a prorrogar todas as suas atividades, elas utilizam e elas estouram todos, né, os limites, todas as datas de entrega de trabalho ou comparecimento de alguma atividade. Isso acontece muitas vezes com as pessoas que vão fazer provas, né? Pessoas que vão entregar TCC, né? Então o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, né, as pessoas acabam deixando, estourando todos os prazos para aquelas atividades. Olá, Dani, seja bem-vinda. Olá, Thomas, que legal vocês aqui comigo. Monique, que legal, boa noite, que bom, muito bom vocês aqui. Bom, então assim, quando a gente consegue entender, quando a gente consegue estabelecer aquilo que é urgente, daquilo que é prioridade, daquilo que é importante, eu acho que é de fundamental importância para a sua organização. E organização como um todo, tanto para você. Olá, Marco, seja bem-vindo, que coisa boa. Então, com as pessoas que acabam não conseguindo, isso serve para o nosso dia a dia como um todo, né? Em todas as nossas organizações, toda a nossa vida, seja vestibular, concurso, residência, na nossa vida, se a gente não colocar prazo, se a gente não colocar limites, às vezes a gente não consegue, né, fazer as nossas atividades. E a gente acaba sempre correndo contra a máquina e às vezes a gente se torna, né, aqueles bombeiros, né, porque a gente tem que estar sempre apagando fogo. Isso acontece muito em grandes organizações. Às vezes a gente se dá conta de como, às vezes tem aqueles funcionários que acabam sempre deixando tudo para a última hora.
estabelecem, começam as suas atividades e não conseguem dar conta, né? Acabam, e a gente chama muito daqueles, são os bombeiros, né? São aqueles que estão apagando o fogo, literalmente, porque não tem tempo para fazer aquilo que se propôs. Né? Então, a gente precisa definir, né, aquilo que é importante, né? Diferentemente das situações de urgência, as atividades importantes, apesar de terem prazo para serem concluídas, são tratadas de forma adequada, ou seja, é feito um planejamento para a sua execução. Então, quando você tem uma atividade para você fazer, por exemplo, vamos falar de um TCC, que é o trabalho de conclusão. Né? Normalmente, a gente tem 1 ano para ser feito esse trabalho. Então, como é que você vai estabelecer limites, né? A gente vai pensar na primeira parte do trabalho, bom, vou falar sobre o quê? Tá, depois você tem uma tarefa grande e você estabelece pequenas tarefas para a conclusão daquilo, né? Então você vai com o seu professor, com o seu orientador, você vai estabelecendo prazos e você vai entregando cada uma das suas atividades. Então é super importante, né, que você tenha e que você vá cumprindo estes prazos. O que acontece com os procrastinadores e com as pessoas? Elas acabam deixando tudo para a última hora. Então, no momento que ela tinha que entregar sobre o que ela vai falar, ela deixa para depois. Ah, não, porque não vai dar tempo, porque ela inventa outra atividade. E aí, como ela já tem essa rotina na sua vida de deixar tudo para a última hora, possivelmente o TCC é algo importante, mas como ela deixou outras coisas que são importantes para serem feitas, possivelmente naquele momento ela acaba se tornando, né, urgente outras atividades e ela acaba não dando prioridade para aquela entrega daquele TCC. Né? Então acontece também com as pessoas que estão estudando, né, com as pessoas que querem passar, por exemplo, num vestibular. Elas não se colocam uma organização, não fazem um planejamento daquilo e aí quando chega no dia da prova, a pessoa não teve uma organização, não executou melhor as suas atividades, não fez uma organização de tempo, de agenda, né, não utilizou uma outra estratégia e aí chega ali nas vésperas das provas, a pessoa quer fazer todas as provas que existem, mas ela não conseguiu delimitar quais provas, o que fazer primeiro, qual a estratégia a seguir. Então ela não conseguiu executar direito essa tarefa e ela acaba prorrogando mais uma vez. E aí quando ela prorroga mais uma vez, ela acaba se tornando um procrastinador e quando ela faz mais uma vez esse movimento, ela acaba se frustrando porque mais uma vez ela não consegue atingir aquele objetivo. Então acho que é super importante a gente trabalhar. Eu coloquei alguns pontos aqui que eu vou ir acompanhando e falando para você, né? Então, esse é o grande dilema, né, dos procrastinadores, ou seja, deixam tudo para a última hora, usam todos os prazos possíveis e impossíveis para atingir os seus objetivos. E quando não conseguem, acabam se frustrando, né? Então, a gente acaba vivendo nessa bola de neve nas suas atividades. Priorizar significa decidir o que é mais importante. Quais tarefas, atividades, metas ou diretrizes deverão ser seguidas ou implementadas. Ou seja, significa também decidir qual a sequência das tarefas a serem realizadas. Muitas vezes você tem que colocar prioridade, você tem que definir o que você vai fazer primeiro na sua jornada, na sua vida, né? Então, definir o que é para você não desperdiçar o seu tempo. Gente, o nosso tempo ele é muito valioso, né? Se a gente não definir o que a gente vai fazer primeiro, o tempo está passando. Aqui eu estou falando para você um pouco de como que a gente vai administrar melhor esse tempo, né? Então, como é que a gente faz para colocar tudo isso em ação, né? Lembrando que quando a gente não consegue reproduzir e delimitar melhor esse nosso tempo, a gente não consegue, muitas vezes, estabelecer quais são as prioridades da nossa vida. Então, se você não sabe agora, se você começar a se dar conta, eu perco muito tempo no celular, fico horas e horas olhando vídeos no YouTube, fico muito tempo no celular, vendo Facebook, conversando com as pessoas no WhatsApp. Só que assim, essas conversas, esses vídeos que você está vendo, eles são prioridades? Eles são importantes na sua vida? Né? Eles vão te trazer algum resultado? Eles vão te trazer algum benefício a curto e a médio e longo prazo? Se não, né, às vezes é legal a gente vê um vídeo engraçado, a gente começa a entrar e tu vai olhando um vídeo, daqui a pouco ele já puxa o outro e assim sucessivamente. Só que às vezes você se dá conta que você fica horas
do seu dia assistindo vídeos ou fazendo atividades que elas não são produtivas diante daquilo que você quer. Você não está indo em busca do seu objetivo. Qual é o seu foco? Qual é o seu objetivo de vida? Aonde você vai chegar? Aonde você quer chegar? Né? Então, se você não está conseguindo colocar prazos, delimitar tarefas, você talvez não esteja focando naquilo que você almeja. E aí pode ser que esteja se tornando cada vez mais distante do seu objetivo final. Né? Então, esse é o recado assim, que eu gostaria de deixar, porque muitas vezes as pessoas elas não se dão conta de como elas não estão conseguindo administrar o seu tempo diante dessas tarefas que a gente acaba utilizando como obrigatórias, como né, o nosso tempo, assim, aquilo que é prioritário, aquilo que é importante, né? Então você não consegue estabelecer direito quais são essas tarefas. Então uma sugestão, né, que eu digo aqui para você é: coloque, olá Cibele, seja bem-vinda. Então agora eu tô indo para a parte, que a Cibele chegou agora. Então assim, se você não está conseguindo delimitar quais são as suas atividades como prioritárias, como urgentes na sua vida, você não sabe, você às vezes não se dá conta do quanto você vem gastando de tempo. Você só sabe que está gastando o seu tempo, que você pensa assim agora, mas eu podia estar administrando melhor esse meu tempo. Eu estou perdendo muito tempo com coisas que às vezes eu nem sei dizer como. Então, comece, você pode fazer uma tarefa que é interessante primeiro, ao longo dessa semana, você começa a anotar. Vai dar um pouquinho de trabalho, mas eu acho que é super importante, tá? De você anotar o que você tem feito ao longo do seu dia. Eu tenho ficado... hoje eu fiquei acho que umas 3 horas assistindo televisão. Tá, mas aquilo que você estava assistindo porque eu não tinha o que fazer? Porque você estava com preguiça? Qual que é o motivo pelo qual você estava assistindo? Só por assistir? Né? Porque às vezes acontece, a gente liga a televisão e fica ali, quando vê já passou 2 horas, 3 horas e aí o teu tempo está correndo, né? Às vezes a gente faz para se distrair, mas às vezes a gente fica ali, é um tempinho que a gente precisa para se distrair do exercício que a gente começou a estudar. Então a gente está estudando uma matéria, a gente cansou, a gente vai lá, liga a televisão, ou vai para o Facebook, ou vai para o WhatsApp. Quando a gente vê, você passou 2 horas, 3 horas, né? Porque a gente está fazendo uma outra coisa que também é prazerosa, mas é um prazer a curto prazo. Então você tem que ver o que traz, né, de benefício a longo prazo e o que você almeja a longo prazo. Pois então qual seria o recado, né? Qual seria a atividade que a gente pode fazer nesse primeiro momento? Você fazer listas, né? Então, ao longo dessa semana, você poder anotar o que você vem fazendo, né? Então, hoje é quarta-feira, a partir de hoje, então amanhã, levantei tal hora e fiz tal coisa. Então, meio que você vai fazer um diário da sua vida ao longo dessa semana. E depois você vai mapear o que você gastou mais de tempo. E aí você vai ver se aquilo foi importante, se aquilo foi urgente, o que foi, né? Então você vai fazer esse mapeamento. Logo depois eu te sugiro, olá Rosana, seja bem-vinda, que coisa boa você aqui comigo. Né? Então, de você colocar, né, o que é listas, né? Eu gosto muito de listas, para mim é um ótimo funcionamento. As pessoas que me conhecem sabem que eu uso agenda e listas, né? Adoro ficar fazendo várias listas. Por que as listas eu faço? Porque às vezes a gente pensa e a gente tem muitas ideias, né? A gente quer fazer muitas coisas. Só que às vezes a gente realmente precisa priorizar. Então, quando a gente coloca, né, no papel, você tira daquela ideia na cabeça, você libera um pouco mais de memória, então você coloca aquelas informações no papel. E aí você coloca, eu quero fazer isso, preciso ir no banco, eu preciso resolver não sei o quê. Então você vai colocando tudo que você tem para fazer. Depois você vai reorganizar. Então no dia à noite eu olho a minha agenda do dia seguinte e penso, bom, eu tenho isso para fazer. Eu consigo encaixar essas atividades que eu tenho aqui que talvez não sejam tão urgentes ou tão importantes em algum momento do meu dia? Consigo. Então eu faço isso aqui. Então eu vou organizando. E assim eu te sugiro para fazer ao longo ao longo dos seus dias, porque isso vai te ajudar sim a organizar muito mais o seu tempo e a dar prioridade para aquilo que realmente é importante e não para aquilo que se torna urgente porque você não soube administrar
o seu tempo, né? Então, acho que é super importante a gente colocar essas dicas em ação. E aí, depois eu gostaria que você trouxesse aqui, né? Comentasse aqui com a gente um pouquinho de como é que foi essa experiência, se ela foi muito cansativa, se ela foi muito produtiva, se você sentiu e você notou algum resultado ao longo da sua jornada, se você... O que você achou? Eu acho que são dicas que não foram criadas por mim, né? São dicas que as pessoas que trabalham nessa questão de gerenciamento de tempo, eles nos dizem, então eu acabo utilizando e utilizo já faz bastante tempo na minha vida, porque a gente acaba fazendo muitas coisas e a gente tem que aprender a administrar melhor tudo isso. Olá, Rosana. Rosana botou boa noite, querida Valéria. Que legal vocês aqui comigo. É isso mesmo, Júlia. Eu anoto tudo em quadros também para me organizar. Exatamente, quando a gente consegue colocar, né, aquilo que a gente precisa fazer em agenda. Normalmente eu tenho um mural aqui e eu coloco todas as minhas atividades. Às vezes quando elas não são tão importantes ou quando eu tenho alguma coisa assim a longo prazo, né, eu tenho que fazer tal coisa, então eu coloco para eu visualizar. Então quando eu passo por ele eu sei que eu tenho que fazer aquilo. Por quê? Porque a gente libera um pouco mais de espaço, né, na nossa memória, porque senão a gente fica o tempo todo com aquele pensamento que fica ruminando, né? Aquele pensamento que fica assim, eu tenho que ir no banco, tá? Daqui a pouco eu faço não sei o que, daqui a pouco eu me esqueço que eu tenho que ir no banco, né? Então, porque a gente acaba entrando numa rotina e fazendo outras atividades, que às vezes ir no banco não é uma rotina do teu dia, né? Mas quando chega depois das 4 horas da tarde, tu te dá conta, não fui no banco, né? Então, e aí se torna mais uma atividade para o outro dia. Daí passa o outro dia e entra na tua rotina e quando tu te dá conta, você não foi no banco de novo. E aí começa, né, aquilo que era uma atividade para você fazer ao longo da sua semana, e se você tinha um prazo para ir no banco, você vai fazer isso de uma forma urgente. E aí você vai ter que atropelar possivelmente uma outra atividade que você tinha ao longo da sua semana para poder ir no banco, porque você não se lembrou no momento que você tinha livre para poder fazer esse compromisso, né, para poder cumprir esse compromisso que você tinha se proposto. Olá, Davi, seja bem-vindo, que coisa boa vocês aqui comigo, adoro, adoro, adoro. Toda quarta-feira às 9h30 da noite aqui na página do Conectando Caminhos, abordando algum assunto referente aí ao mundo dos vestibulares, concursos, trabalhando muito a questão também de pensamentos, organização, questões da psicologia, o quanto da psicologia pode ajudar, né, nesse momento de vida de cada um de vocês, mas também pensando num curto, médio e longo prazo na sua vida, né? O quanto você também pode se beneficiar dessas dicas e dessas mudanças de comportamento. Porque às vezes a gente não se dá conta, a gente só vai se dar conta quando a gente realmente precisa otimizar muito mais o nosso tempo, né? Quando a gente começa a se defrontar com pensamentos sabotadores que nos atrapalham na hora que a gente mais quer, né? Na hora que a gente mais tem um objetivo de atingir os nossos objetivos, né? Então, pessoal, estabelecer, né, prazos finais para todas as nossas atividades, né, e que a gente possa sinalizar. Existem vários aplicativos que você pode baixar no seu celular, se você não gosta de usar agenda, se você não gosta de usar listas, né, mas você pode usar também aqueles lembretes, tem uns aplicativos que eles, inclusive, sinalizam quando você finaliza, né? Quando você consegue concluir aquela atividade. Então, por exemplo, se ir no banco era uma atividade que eu tinha que fazer, então eu vou ali na lista e sinalizo, ou na minha lista de papel eu ia riscar aquela atividade, né? Então, existem, né, recursos eletrônicos que podem nos ajudar, né? A gente chama de memória externa, né? Eu brinco muito quando eu trabalho com idosos também, nessa questão de como a gente pode utilizar muito recursos externos à nossa memória. Então, eu brinco que é o nosso HD externo, né? Agenda, uso do celular, o uso do computador, né? Então, recursos que a gente pode utilizar para não sobrecarregar a nossa memória, porque às vezes a nossa memória ela também falha, e não é uma questão de falha de memória porque a gente está com um problema cognitivo, mas porque a gente faz muitas atividades e aí isso acaba sobressaindo e a gente não consegue otimizar muito bem essa nossa rotina.
Olá, Cibele, que bom, vamos lá. Faço listas também, ajudam bastante. Exatamente, que bom que você faz listas, né? Porque as listas, elas nos ajudam a liberar, né, alguns espaços para a gente poder pensar em outras coisas ou poder, né, otimizar a nossa vida com outras atividades que sejam importantes, porque às vezes ir no banco, ela é mais uma atividade, ou tem que ir no mercado comprar água, leite, pão, né? Se eu tenho que ir no mercado, daí tu fica com aquela coisa assim na cabeça, né? Eu tenho que ir no mercado, eu tenho que ir no mercado, mas você tem outras coisas para fazer. Por que você não coloca ali na lista? Eu tenho que ir no mercado comprar tal e tal coisa. Gente, isso parece que é uma besteira o que a gente está falando, mas é um alívio muito grande. E isso, só que assim, ó, quando você coloca na lista, você também tem que lembrar de ver a lista, né? Porque às vezes acontece a pessoa fazer lista, deixar no canto da bolsa, nunca mais olhar, e aí também não adianta, né? E aí essa lista não serve para nada, né? Mas então que você possa utilizar. Então, é muito importante a gente utilizar recursos de memória, né, para a gente poder aí otimizar mais a nossa vida e que a gente possa utilizar muito mais o nosso tempo. O nosso tempo é muito precioso. Então, te convido a parar para pensar o quanto você vem, né, utilizando do seu tempo no seu dia a dia, quais são as atividades que você vem colocando aí ao longo da sua jornada. Se você está fazendo algo que é a favor ou contra o seu objetivo final. Se você quer, por exemplo, passar num concurso público, você está fazendo as suas atividades para ir todos os dias que você acorda de manhã, as atividades que você tem para fazer ao longo do seu dia, elas são algo que vão te ajudar ou não vão te ajudar, às vezes não é questão de atrapalhar, mas você está indo a favor daquilo que você almeja ou não, né, pessoal? Então isso serve para qualquer atividade, você quer fazer uma viagem, né? Você está fazendo algo para você fazer essa viagem? Você tem buscado recursos para ir em busca dessa viagem? Ou você vai deixar tudo para a última hora, né? Você vai ser que nem um procrastinador e aí deixa para comprar passagem na última hora, deixa para fazer roteiro na última hora, deixa para tudo para a última hora, né? E como acontece com os procrastinadores, às vezes as viagens podem não sair, ou se ela sai, ela não sai do jeito como você almejava, né, que pudesse acontecer, e aí isso se torna uma bola de neve e a gente vai falar aí de uma questão que é frustração. Tem um vídeo que eu abordei sobre a frustração, se você quiser assistir. Em outro momento eu posso falar também sobre esse tema, que eu acho que é super importante, que a gente vai trabalhar aí uma questão também de pensamentos. Falei bastante, né, pessoal? E aí, o que acharam? Tem mais alguém que queira comentar mais alguma coisa em relação a isso? A Rosana tá dando coraçõezinhos. Ai, adoro corações, coisa boa. Ai, pessoal, muito bom ter vocês aqui às 9h30 da noite, né? Um dia de quarta-feira ao longo aí, no meio da semana praticamente. Então, quando você estiver diante de tarefas de tempo e se deparar com prioridades conflitantes, determine, né, o que é mais importante de fato, né? Então você determinar aquilo que é mais importante para você e principalmente se você está indo a favor do seu objetivo final. Então quando a gente fala aí desse universo que é o público que eu abordo aqui na página do Conectando Caminhos, bom, são esse público, mas vocês também podem se beneficiar com essas dicas para outras coisas que vocês fazem ao longo da sua vida, né? Não apenas passar num vestibular, não um concurso público, mas você quer fazer uma viagem, você quer entrar numa... as pessoas que querem entrar em emprego, né? Querem trocar de emprego. Mas você tem ido atrás, você tem mandado o currículo, você montou um currículo adequado para aquela empresa que você quer prestar o concurso? Gente, tem muita gente que não sabe disso, né? Então, é muito importante você se dar conta, você fez um currículo específico para aquilo onde você quer chegar? Ou você está mandando currículos aleatórios para todas as empresas com o mesmo estilo de currículo? Você se cadastrou em algum site de busca de emprego? Então, você tem feito isso ou você está esperando que alguém bata na sua porta e diga assim, olha só, eu tenho um serviço para te oferecer, né? Então, se você está indo atrás daquilo que você quer, tá, pessoal? Às vezes pode acontecer de alguém bater na sua porta e oferecer um emprego, mas isso é um pouquinho mais difícil diante da nossa realidade, né? Onde muitas pessoas estão sendo demitidas ou acabam tendo que sair dos seus empregos porque as empresas fecharam. Então, essa recolocação no mercado de trabalho está sendo bem difícil, né, nesses últimos tempos que a gente está vivendo. Mas
você tem feito algo para ir, ou se você está no seu emprego, você tem feito coisas para se manter naquele emprego, ou você está fazendo coisas aí que o seu chefe daqui a pouco não vai gostar, ou o seu superior não está admitindo, e aí você vai ter que ser demitido, né? Você tem um objetivo de ser demitido, ou você está ali por algum outro, né? Você não está se dando conta e está fazendo coisas contra o seu serviço. Gente, isso é muito interessante de a gente começar a pensar quais são as nossas atitudes, né? Porque é muito fácil a gente às vezes julgar ou às vezes a gente culpar o outro, mas a gente não se dá conta de quais foram os nossos comportamentos que levaram para aquilo, né? O que foi que a gente fez para atingir aquilo. Que mais? O que o Davi colocou? Boas dicas, Valéria. Que legal, obrigada. Que bom que foram úteis. Eu acho que isso é super importante, assim, quando as dicas, quando a informação que é passada, ela faz sentido para você, né? Se ela realmente tem importância na sua jornada de vida, se ela realmente faz sentido para aquilo que você está buscando. Isso? Mais alguma coisa? Mais alguma informação? Então, nas dicas, né, nas lives anteriores, eu também falei muito nessa questão de como organizar o tempo, de como é importante a gente ter uma agenda, de como é importante a gente definir, né, um horário de estudos, a gente colocar o horário de estudos tem que ser realmente aquilo que a gente faz. Eu bato muito nessa tecla e com as pessoas que eu acompanho, né, no universo de vestibulares e concursos, a gente fala muito sobre isso. Os primeiros momentos justamente a trabalhar a questão do tempo, né? Como você vem administrando o seu tempo e literalmente fazer horário de estudos. Mas um horário de estudos é onde a pessoa consiga cumprir. Porque não adianta ter um horário de estudos bonito, maravilhoso na parede do quarto, se você não consegue cumprir nem a metade do que você se propôs, né? O que você pensou que você poderia fazer. Né? Uma coisa é aquilo que a gente pensa, outra coisa é aquilo que a gente consegue fazer diante da realidade que a gente tem. Né, diante do tempo que a gente tem que se deslocar, porque a nossa vida é corrida, o trânsito, então tem muitas coisas, tem muitos fatores externos e internos também que acabam interferindo na nossa jornada, né? Olá, Kelly! Que legal que você está aqui, Kelly Andara, que coisa boa! Vilma, seja bem-vinda! Vocês aqui comigo essa noite, na quarta-feira, às 9h30 da noite, agora já são quase 10 horas, 3 para as 10, horário de Brasília, né? Então, e eu estou aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu sei que tem algumas pessoas que estão me acompanhando que são de outros estados. Se puderem colocar os estados de vocês aqui para as outras pessoas verem que como é diversificado, né? Como nós temos pessoas de vários lugares do Brasil assistindo, isso é muito legal, é muito bonito e é muito gratificante. O meu objetivo é poder atingir mais pessoas, então se você puder compartilhar esse vídeo, poder curtir, poder indicar, colocar pessoas que possam se beneficiar dessas dicas que eu dei hoje, coloque o nome da pessoa aqui nos comentários, né? Ou compartilhe esse vídeo com ela. Será muito bom. A ideia é justamente poder atingir mais pessoas que possam aí atingir e realizar, né, e concretizar os seus objetivos. Então, pessoal, eu adoro que continuo falando e abordando vários temas da nossa vida, né? Então, o tema de hoje foi a importância, né, de a gente definir aquilo que é importante daquilo que é urgente, né? Então, que fique então esse recado para você. A Rosana colocou aquela aqui do Rio Grande do Sul, a Rosana é aqui de Porto Alegre, né? Uma gaúcha também, coisa boa. Então, que vocês se beneficiem, né? De a gente poder definir aquilo que é importante, colocar listas, agendas que a gente possa aí definir. Certo, pessoal? Eu desejo uma boa noite para você, uma ótima semana, bons estudos para quem aí está se preparando para essas jornadas aí de provas que eu sei que não é fácil, né? Mas que se você tem esse objetivo, é um período da sua vida que você está aí se dedicando. E então, desejo uma excelente jornada nessa trajetória, certo, pessoal? E quarta-feira que vem estarei aqui ao vivo na página do Conectando Caminhos, abordando mais um tema. E aceito sugestões, aceito dicas, aceito ideias, né? Porque às vezes a gente pensa numa coisa, mas às vezes a outra pessoa quer outro tema, então você pode sugerir. Estou aberta aí a temas e sugestões, certo? Um grande beijo e até a próxima semana.
semana. Até quarta-feira que vem. Tchau, tchau!